Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal que se inicia para você neste momento. É um prazer contar com a sua presença em mais um vídeo que estou dando início e desde antemão eu peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de cada conteúdo que eu tenho passado aqui no meu canal para você. Muito bem, sem muitas delongas, vamos para o vídeo de hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre saúde. O ser humano, muitas das vezes, ele cria várias formas de pensar sobre saúde. O ser humano, ele por si só, mantém-se com um patamar de alimentação onívora. Ele come de tudo, ele é onívoro. Ele come carne, ele come frutas, ele come legumes, ele come verduras. Muitas das vezes o ser humano ele tem comido até mais besteira do que propriamente dito as verduras que são consideradas a opção mais saudável, propriamente dita. Só que, no entanto, cada vez mais tem surgido tendências do momento e práticas que são levadas por influenciadores que falam sobre seguir uma dieta da moda, fala de dieta cetogênica, jejum intermitente e outros parâmetros por aí a respeito do que o ser humano deveria seguir como um ideal de bem-estar humano. E uma coisa inegável é que o ser humano a todo tempo constante está buscando alguma forma de estar inserido num padrão da moda, seja para manter uma boa aparência física, conjuntiva, ou seja também para manter-se livre de vícios e hábitos que estão lhe trazendo algum mal. Mas e a Bíblia? O que ela nos fala acerca de alimentação? Como falamos em outros vídeos, a Bíblia é um manual completo para a vida do ser humano e ela não poderia deixar de falar de alimentação. Então, o tema que eu quero estabelecer para vós neste vídeo agora é um tema a respeito da alimentação para o ser humano. Então, como sabemos, Deus ele nos ama, Deus ele quer o nosso bem. E o que ele deseja para a nossa saúde? Primeiramente, para entendermos isso, nós vamos olhar o que está escrito lá na terceira epístola de João, no versículo 2. Lá na terceira epístola de João, no versículo 2, quase no finalzinho da Bíblia, assim está escrito: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, aqui está tendo um ponto que Deus quer para a sua vida. Deus ele não quer que o ser humano cuide apenas de uma parte do corpo. Deus ele quer que a pessoa se cuide por inteiro. E isso envolve atividade física e envolve também comer bem, se alimentar bem. Nossa base alimentar como seres humanos é onívora. Há muito tempo o ser humano ele consome de tudo. Mas será que realmente essa alimentação onívora ela é uma alimentação que Deus planejou há tempos e tempos atrás, milenares, quando ele criou o homem ainda? Isso é o que nós ouvimos falar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, respondendo a uma pergunta: qual deveria ser a alimentação ideal para o ser humano? Se você já fez essa pergunta, o que Deus quer que nós comamos? O que deveria ser o ideal alimentício para o ser humano? Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos falha e ela fala assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto. Ou seja, o que deveria ser a alimentação do ser humano propriamente dita? Frutas e verduras. O ser humano devia comer maçã, banana, pera, abacate, uva, mamão, cenoura. Essas coisas, se falar muitas das vezes para uma criança que está acostumada a comer doces, ela nem gosta de ouvir falar nesses termos. Até para um adulto é difícil seguir isso. Mas nós que somos seres onívoros, estamos acostumados ao consumo desses produtos que são comercializados no mercado afora. Mas Deus, ele estabelece que o ser humano ele deveria consumir apenas aquilo que é saudável. E aí entra uma situação: mas Davi, como é que fica a questão da vitamina B12 que é presente na carne bovina? E como é que fica a situação de outros nutrientes que poderiam ser perdidos se consumidos em outras carnes? A realidade é que quando comemos muitas frutas e verduras em grande proporção, é mais do que suficiente para preencher as lacunas que a ausência do consumo de carne não preencheria. E por que Deus ele dizia que o homem não podia comer carne no céu? A resposta é bem óbvia e clara. No céu tinha morte? Não tinha. Lá no céu, antes do pecado entrar na humanidade, não tinha morte. E o que nós fazemos para poder comer um animal? Tem que matar. Ninguém come o prato que vem na mesa, o boi, o frango, o gado,
Ninguém consegue obter isso sem a morte daquele animal. E lá no céu não existia morte quando Adão e Eva viviam. É por isso que Deus fala que a alimentação do homem deveria ser vegetariana. Por essa razão, por causa que não há como ter carne sem que haja sacrifício de um animal. Então é por isso que Deus ele dizia isso, que o ser humano deveria consumir estas coisas como frutas e verduras. Não que Deus estivesse sendo chato ou muito exigente, mas ele estava apenas dizendo que essa era uma maneira de poupar para que os animais não morressem através do sacrifício para alimentar o ser humano. E existe na Bíblia várias classes que Deus determina sobre animais. E essas classes elas estão descritas lá em Gênesis capítulo 7, versículo 12. E nos fala mais ou menos assim. Lá está escrito da seguinte forma: de todo animal limpo, pega bem a palavra, limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Aqui está falando da Arca de Noé. Creio que muitos conhecem essa história também. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Ou seja, o que significa isso? Que Deus ele categoriza os animais como sendo 2 tipos específicos: animais limpos e animais impuros. Animais puros e impuros, limpos e sujos, por aí vai. Mas a diferença crucial é essa. A diferença é que existem classes que Deus categoriza como limpos e classes que ele categoriza como impuros. Então, a grande questão é: como é que o ser humano pode saber que animais Deus tornou puros e que animais ele tornou impuros? Animais assim que são animais repletos de impureza, que nos fazem mal. Isso nós descobrimos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 14. E vejam bem o que está escrito lá em Deuteronômio 14. A partir do versículo 6. Todo animal que tem as unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina, entre os animais, isso comereis. Ou seja, a partir daqui, nós vamos entrar em uma parte da Bíblia que fala sobre animais que o homem pode comer, que Deus ele aprova que o ser humano coma. Lembrando bem que Deus ele espera que nós estejamos bem em todos os sentidos da vida. A tríade do ser humano deve estar bem. Mente, corpo e alma devem estar bem. Mental, espiritual e físico. O ser humano deve estar bem nesses 3 sentidos. Então, para que a tríade esteja bem, a alimentação deve estar bem também. Então ele fala que a pessoa pode comer animais que têm unhas fendidas, o casco divide-se em 2 e rumina, entre os animais isto comereis. E aí continua no verso 9. Isto comereis do que há na água, tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. E aí aqui fala no versículo 11. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, a águia marinha. E assim vai falando uma série de outros animais que podem ser comidos ou não. E aí fala no versículo 19. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Então, aqui Deus ele está falando claramente ordens de alimentação para o ser humano. O que nós precisamos entender é que quando Deus ele escreve no livro ele pede que Moisés escreva em Levítico 11 essas leis sobre animais puros e impuros, isso não é uma doutrina de salvação. Não quer dizer que o ser humano ele precise consumir certos alimentos e abdique de outros para que ele possa se salvar. Mas isso quer dizer que o ser humano que ele busca uma pureza moral em todos os sentidos, que ele busca se purificar de todo o ser por inteiro, que ele busca abdicar-se de todo o que é impuro e que o mancha, ele vai seguir esses paradigmas. E aqui são citados alguns animais, como urubu. Quem come urubu? Ninguém come urubu. Aqui é citado morcego. Quem come morcego? Ninguém come morcego. Aqui é citado cavalo. Por que a pessoa vai comer cavalo? Mas é citado um animal muito polêmico que está, olha, no prato de muita gente. O porco. Sim, o porco ele é citado aqui, e assim como ele é citado nos animais terrestres, é citado também nos animais marítimos o camarão. E agora sim, muitas pessoas podem perguntar-se, mas camarão, poxa, é tão bom para algumas pessoas. Tem pessoas que gostam de colocar aquele camarãozinho no molho, pegar, salpicar todinho assim, um salzinho por cima, sabe? Pessoa gosta de tomar só aquele salgadinho do camarão, mas aí
que entra a principal questão. Imagina que tem uma barata andando por aqui assim. Imagina que tem uma barata na sua casa. E aí você pega o sapato e mata ela. Você teria coragem de reaproveitar aquele animal e consumi-lo de volta até a sua boca? A sua resposta muito provavelmente seria não. A menos que você tivesse um grande gosto por comer baratas. Então, deixa eu te dizer e ser franco com você. Consumir camarões é a mesma coisa que consumir baratas. A grande diferença é que a barata é um animal terrestre e que se alimenta de fezes e é composto de fezes. O camarão só muda que ele vive no mar, mas ele também come fezes. E o pior, ele se alimenta de defuntos e cadáveres. E o porco, que foi citado anteriormente, ele vive no chiqueiro e ele é responsável por abrigar nele um hospedeiro chamado teniase, que é uma bactéria que está dentro do corpo do porco. E lá, quando a pessoa come este animal, ela está sujeita a contrair-se por isso. Isso é muito profundo. E assim também é o camarão, que se ele pega os defuntos que caem ali no mar, ele vai roendo o defunto todinho. Será que a pessoa vai querer comer mesmo sabendo disso? Então, quando Deus ele fala sobre animais puros e impuros, ele está falando de uma coisa que vai muito além de manter o corpo puro por si só. Mas ele está falando até de uma questão de saúde, ele está prevenindo o ser humano de pegar qualquer doença atribuída a estes animais. Então, aí nós vamos lá para Deuteronômio 14, versículo 8, e ele dá uma clareza ainda maior a respeito do porco. Vejamos bem. Quando Deus ele repete muito uma coisa na Bíblia, é porque ele quer dar clareza do quanto aquilo é errado para o ser humano. E esse vídeo vai fazer você mudar a sua concepção do que nós comemos no nosso dia a dia. Deuteronômio 14:8 diz assim: nem o porco, porque tem a unha fendida. Como é que é a pata do porco? A pata do porco é assim mesmo, ela é fendida. Mas não rumina. O que é ruminar? É quando o animal ele pega a grama e fica assim, mastigando, mas não rumina. E aí aqui fala assim: deste não comereis a carne. E Deus ele leva tão a sério isso que ele fala assim: nem tocareis no seu cadáver. Ou seja, o porco é um animal considerado tão impuro e tão imundo aos olhos de Deus que ele fala que o ser humano não pode nem tocar no cadáver dele. Claro, aqui nós estamos falando de um outro contexto. Nós estamos falando de um contexto de pessoas que elas viviam no acampamento de Israel e naquela época a santidade era uma coisa que era levada tão a sério que não podia nem tocar no cadáver, que já considerava-se impureza. Mas essa lei que foi dada naquela época, ela vale até hoje. O porco mudou ou não mudou? Não adianta dizer que ele foi melhor tratado em laboratórios, porque mesmo que escalde ele em uma alta temperatura, ele vai continuar do mesmo jeito com porcaridade do chiqueiro. Então não adianta. Assim vale para o camarão, que é apelidado por muitos como a barata do mar. Então, esse capítulo de Levítico, versículo 11 completo, ele vai destacar exatamente isso para o ser humano. Ele vai dizer exatamente o que pode e o que não pode ser comido, que vai muito além de uma questão de simplesmente cuidar, higiene, mas sim tem relação com o cuidado de Deus para prevenir que o ser humano ele pegasse qualquer doença e vírus fosse contraído para o corpo. Compreende bem? Então, a pergunta é: então você está dizendo que eu posso ir para o inferno por comer porco ou camarão? Meu caro ouvinte, a alimentação não é um parâmetro para a salvação. A salvação só se dá através da graça de Cristo. Mas as pessoas que elas querem viver melhor e querem viver com saúde, elas se abdicam desses alimentos, pois elas sabem que faz mal. E aí que tá, Deus ele não quer o bem do ser humano? Se Deus ele sabe que você está comendo essas coisas, ele sabe que você está fazendo mal para você. E Deus sabendo que estamos fazendo mal para nós, ele fica triste. Então, para não entristecer a Deus, nós não consumimos estes alimentos, porque sabemos que ao consumi-los, o que vai acontecer é que nós entristeceremos Deus por estarmos fazendo mal para nós mesmos. Então essa é a lógica divina de nos dar essas orientações. Entendem? E aí, nós vemos aqui, diante disso tudo, o que a Bíblia vai falar também acerca de cerveja? Cerveja. O Brasil é um país que consome muita bebida alcoólica. Não é à toa que estima-se por aí um estudo que, em média, 60% da população brasileira já pode ter experimentado álcool alguma vez na vida.
Não vamos dizer que é todos, não vamos generalizar. Mas uma boa parte, estimada em 60%, pode ter consumido nem que seja um gole ou beba socialmente do povo brasileiro. Então o Brasil é um povo que consome muito álcool. Mas o que Deus tem a dizer a respeito do consumo de álcool? Será que existe uma dose certa? Será que existe uma dose moderada para beber? Isso é o que nós vemos lá em Provérbios 23, 31 e 32. Provérbios que foi escrito por Salomão, um dos homens mais sábios que já passaram por esta terra. Lá no capítulo 23, versículo 31 e 32 diz assim: Não olhes, veja bem, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, o que Deus está falando aqui? E ele complementa no versículo 32, pois ao cabo morderá como a cobra e bicará como basilisco. Ou seja, o que Deus fala para o ser humano? O ser humano não deve nem olhar para a cerveja. Eu falo assim numa linguagem mais culturalmente falando, só que a Bíblia usa a citação vinho, até porque a cerveja, como conhecemos hoje em dia, ela nem existia naquele tempo, mas Deus está falando, nem olhe para o vinho. E aí que tá, nossa, mas ele não está sendo muito radical? Será que o ser humano ele peca só por olhar para o vinho? Não. Olhar para a bebida espumando ou caindo ali não é pecado. O pecado está porque muitas das vezes há pessoas que não possuem um controle de si mesmos e não conseguiriam controlar seu olhar para uma bebida alcoólica em sua frente. E isso vale para o cigarro também. A Bíblia tem alguma coisa que fale do cigarro? Não tem. Mas o próximo texto que iremos escutar aqui, ele deixa claramente uma opinião que a Bíblia nos dá exata sobre todas essas coisas. E vale para cigarro, vale para bebida alcoólica, vale para maconha, vale para qualquer substância ilícita que o ser humano ele não possa consumir. Vai dizer agora, lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Esse princípio é o que nós devemos usar em nossa vida para qualquer coisa que nós formos fazer. Tudo que nós formos consumir deve levar em consideração o que está escrito lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. E assim escreveu o apóstolo Paulo: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, o que o nosso corpo é para Deus? O nosso corpo ele é sagrado. Então, toda vez que formos pensar em comer alguma coisa, seja comer, seja beber algo, ou usar qualquer outra coisa em nosso corpo, não importa o que nós formos usar. Se for usar isso, vale até para anabolizante, que tem muitas pessoas que muitas das vezes utilizam anabolizantes como uma maneira de crescerem rápido, ficar fortão na academia e tudo mais. E ir para a academia não é pecado. Vou até gravar um vídeo falando mais claramente a respeito de como cuidar da saúde. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou gravar outros vídeos falando sobre dicas de como cuidar da saúde, como Deus espera que nós cuidemos da nossa saúde. Mas tudo que nós formos fazer, não importa se é bebida, se é comida, tem que seguir esse princípio. O nosso corpo é sagrado. E se nosso corpo é sagrado, devemos cuidar dele. Porque quando nós fazemos mal para o nosso corpo, seja através de cigarro, bebida ou qualquer substância nociva, estamos entristecendo a Deus que nos deu esse corpo lindo, maravilhoso e que ele abençoou. Então, a pergunta final deste vídeo é: quando se bebe muita cerveja, quando se fuma muito e quando se usa muita substância ilícita, está fazendo bem ou mal para o corpo? Essa é a pergunta que responde tudo. Deus ele quer que cuidemos do nosso corpo. Então pode até pensar, então não pode comer mais nada? Não, não é bem assim. O ser humano pode comer, mas ele deve analisar e ter moderação em tudo. Pois o ser humano ele tem um corpo que é templo de Deus e com esse templo deve honrá-lo. Então, se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal, curta, comente e compartilhe e acompanhe sempre meus vídeos, porque é um prazer contar com a sua companhia. Deus te abençoe.